Bom dia, bem-vindos a todos ao Grande Round do Hospital de Clínicas 2014. O nosso agradecimento ao apoio técnico-logístico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Fundação Médica do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Hospital de Clínicas, promovendo essa sessão de Grande Round. Hoje nós teremos uma sessão interativa por um assunto que poderia parecer uma utopia 30 anos atrás, que é a cura funcional da AIDS. Nós contamos para discutir esse assunto na sessão plenária com a participação do Dr. Breno Rigel Santos, que falará sobre terapia antirretroviral na prevenção da contaminação por HIV. Dr. Breno Rigel Santos é médico infectologista do Hospital Nossa Senhora Conceição, Grupo Hospitalar Conceição. A participação da médica pediátrica neonatologista do Hospital Fêmea, do Grupo Hospitalar Conceição, doutora Rosana Campos da Fonseca, que falará sobre a erradicação da transmissão materno-fetal do HIV. E o professor do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da URGS, professor Eduardo Sprintz, que aborda a cura funcional. Eu gostaria de convidar o Dr. Breno Rigel Santos, a doutora Rosana Campos da Fonseca e o professor Eduardo Sprintz para ocuparem o espaço aqui na nossa sessão interativa. A primeira apresentação ficará a cargo, então, do Dr. Breno Rigel Santos. Não vou precisar o meu, então. Obrigado. Muito bom dia. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado aos organizadores pelo amável convite para a gente poder discorrer rapidamente sobre um assunto que, como o professor James falou, até não muito tempo atrás, não 30 anos, até 5 anos atrás, seria uma utopia falar em cura da AIDS. Entretanto, a cura, se foi possível em algumas situações, como o Dr. Sprintz vai falar, é possível alguns avanços na prevenção, pelo menos. Como nós vamos ver. Eu não tenho nenhum conflito a relatar. Já desde 1994, esse estudo mostrou, um estudo italiano que mostrou que, naquela época, o uso isolado de AZT por homens portadores do HIV prevenia, em uma proporção significativa, a transmissão para suas mulheres HIV negativo. O nosso grupo no Hospital Conceição, em 2008, publicou esse artigo que tinha sido já apresentado em congresso anterior, demonstrando que, no nosso caso, aqui em Porto Alegre, também foi notado que pacientes em uso de antirretroviral não transmitiram o HIV. Não houve nenhuma transmissão do HIV em quem estava tomando antirretroviral em relação aos casais cujo caso índice não tomava antirretroviral. Esse estudo foi aproveitado pelo grupo da Suíça, um dos artigos que eles utilizaram, para a polêmica decisão da Suíça, em 2008, de não ser necessário mais o uso do preservativo pelos casais cujo caso índice, homem, estivesse usando antirretroviral com a carga viral indetectável há mais de 6 meses e sem alguma doença sexualmente transmissível. Essa decisão, baseada em estudos de literatura, causou um grande frisson
na comunidade científica, muitos não adotaram. O nosso artigo também foi aproveitado para ele. Mas, em seguida, participantes desse grupo, no caso a Susana Atia, fez o primeiro conjunto de estudos, né, uma meta-análise, perdão, em que 11 coortes internacionais foram identificadas e que demonstrando também o mesmo achado de não transmissão em quem estivesse tomando antirretroviral. Mais recentemente, essa outra meta-análise, que também usou o nosso trabalho de 2008, demonstrou que em outras coortes não houve transmissões em quem tivesse com carga viral indetectável. Já em 2011, a Science elegeu o estudo HPTN 052, que contou também com a nossa participação, como o achado científico mais importante do ano. Esse estudo foi o primeiro a dar um resultado prospectivo de uma coorte de casais sorodiscordantes multinacional, em 11 sites de 8 países, em que se demonstrou 96% de proteção dos casais em que o caso índice, homem ou mulher, estivesse usando antirretroviral. Além disso, como a gente vai ver no próximo, o efeito protetor dos eventos clínicos em quem estivesse tomando antirretroviral era significativo, era visível e mensurável. Agora, recentemente, no CROI de 2014, em Boston, fechando um gap que o 052 não tinha, o 052 basicamente foram casais heterossexuais, e esse estudo partner europeu recrutou 40% de casais homens homossexuais. E demonstrou também, junto com os outros casais heterossexuais, mas pela primeira vez comprovado que também em homens homossexuais, estar com carga viral menor que 200, tomando antirretroviral, previne a transmissão. Esse outro artigo, que saiu agora, em março de 2014, comandado pela doutora Beatriz Grinstein, da Fiocruz do Rio de Janeiro, junto com nossa participação também, um passo adiante no 052, em que foram analisados os dados clínicos daquele estudo 052. Eu vou pular isso aí, porque o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui. O grupo que iniciou o antirretroviral já na randomização, porque o 052 era uma randomização de uso imediato de antirretroviral versus uso postergado. As pessoas que iniciaram tardiamente o antirretroviral, o CD4 não teve o mesmo comportamento daqueles que iniciaram o antirretroviral precocemente. Então, para além da proteção do casal sorodiscordante, quem está tomando antirretroviral precocemente tem menos eventos clínicos e tem melhor resposta imunológica. Eu vou passar aqui rapidamente, porque isso aqui é mais um desafio para os gestores de saúde enfrentar a questão do HIV. Hoje, se a gente tivesse todas as pessoas portadoras do HIV em uso de antirretroviral com carga viral indetectável, em uma geração não teria mais AIDS no mundo. Essa é a mensagem para levar para casa. E quanto mais cedo se começa o antirretroviral, melhor imunologicamente e com menos dano à saúde.
Então, nós temos assim, o desconhecimento da sorologia, o diagnóstico tardio da infecção pelo HIV, a falha na vinculação a serviços de saúde, o início tardio do tratamento antirretroviral, a baixa retenção no serviço de saúde e, muitas vezes, o não atingimento da carga viral indetectável. Estes eventos, esses desafios, essas barreiras, é que impedem que se consiga o controle do HIV em termos mundiais. Já é possível, expandindo a testagem pré-natal e a profilaxia para transmissão vertical e o diagnóstico precoce da síndrome retroviral aguda, nós conseguimos também agregar melhores resultados. O que se precisa? Expandir a testagem para o nível comunitário ou doméstico e para os médicos oferecer o teste anti-HIV a cada consulta, independente da idade, independente da doença. Nós estamos vendo HIV na terceira idade, em pessoas insuspeitas, pessoas em abrigos, idosos, meninas e meninos da classe média. Então, não tem idade e não tem patologia para oferecer o anti-HIV. É universal. E vocês todos também têm que fazer o teste pelo menos uma vez. O que é isso? É aumentar a noção de risco para que as pessoas busquem o teste espontaneamente. E uma desestigmatização do serviço público em relação ao HIV. As pessoas reclamam. Doutor, eu vou no posto de saúde e me chamam, o que vai fazer anti-HIV, ou então, o que tem HIV vem para pegar remédio. Então, esse tipo de atitude estigmatizante faz com que as pessoas fujam do serviço de saúde. O que resulta na falha da vinculação, né? O que precisa facilitar a primeira consulta após o diagnóstico, expandir a realização do CD4 e carga viral para o nível das unidades de saúde e uma vinculação obrigatória com o diagnóstico de HIV com a primeira consulta. Já o início tardio do tratamento antirretroviral, que é uma característica de quem interna com AIDS, na Europa e Estados Unidos não tem mais leitos de internação de AIDS. E nós aqui estamos tendo as doenças oportunísticas que se via há 30 anos atrás, continua tudo igual. CMV, tóxico cerebral, tuberculose, pode dizer o nome da doença que nós ainda temos. Por quê? Porque as pessoas, nós temos que entender o que faz com que as pessoas adiem a busca do diagnóstico. O que se precisa? Uma busca ativa dos pacientes que faltem à consulta, um oferecimento de um ambiente acolhedor e isento de julgamento e um treinamento das equipes para assegurar a confidencialidade e o respeito ao indivíduo. O objetivo é atingir carga viral indetectável. Carga viral indetectável significa zero de transmissão. O que se precisa? Escolher tratamentos amigáveis, com poucos efeitos colaterais, uma vez por dia, e monitoramento da carga viral constante e genotipagem quando necessário. Precisamos expandir a profilaxia a testagem às gestantes. Agora, recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul tornou obrigatório a realização do teste anti-HIV em 100% das parturientes, independente do tempo da realização do último teste anti-HIV, coisa que nós já fazemos desde 2005, lá no GHC. Testar o parceiro sexual da gestante durante o pré-natal. O parceiro sexual de uma mulher HIV negativo, ele é negligenciado. Ninguém testa o homem se a mulher não tiver uma doença sexualmente transmissível. Se ela não tiver HIV, ou hepatite, ou sífilis, o marido é esquecido. Ele não é chamado para o teste. Muitas vezes, e nós demonstramos isso através do estudo TRIPAI, que homens assintomáticos, sem saber do seu HIV, estavam casados com mulheres gestantes HIV negativo, criando, então, a situação para a transmissão pós-parto.
iniciar o antirretroviral o mais precocemente possível na gestante, tentando, mesmo antes das 14 semanas, porque existe uma pequena taxa de transmissão intraútero que acontece mesmo em quem está com carga viral indetectável próximo do parto. E implantar o uso, no meu ponto de vista, isso aí é a minha opinião, implantar o uso de raltegravir nas gestantes com início tardio do pré-natal. O raltegravir consegue diminuir radicalmente e rapidamente a carga viral. E, por último, o diagnóstico precoce da síndrome retroviral aguda. Aquela síndrome mononucleose-like, aquele jovem com febre, com adenopatia, com ou sem rasgo cutâneo, dor de garganta, e que testa negativo para o HIV. Tem que chamar de volta para repetir a sorologia, porque muitas vezes vai ser a síndrome retroviral aguda. E uma busca ativa dos pacientes que não voltam à consulta para saber o resultado daquele HIV e nem para repetir o teste. E se não fosse... quer dizer, se isso aqui fosse usado, que custa centavos, nós não estávamos tendo essa conversa hoje. Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ao Dr. James Fleck, ao Eduardo Springs, em especial à minha grande professora Carmen Silva Baixo, que não está presente, infelizmente. Eu tenho uma tarefa árdua, que é transmitir 20 anos de conhecimentos em prevenção da transmissão vertical. Como se sabe que os primeiros 10 minutos de conversa, que são os mais importantes, eu quero que vocês gravem essa frase, que é a primeira, então, da minha palestra. A transmissão vertical do HIV ela pode ser erradicada em 100% e todas as opções estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, vamos falar, então, de vários níveis onde vamos atuar. Eu, como neonatologista, vimos assistindo dos anos 90 para cá uma epidemia que se feminilizava e uma infecção crescente de crianças e mulheres que se diagnosticavam no momento da gestação. Então, se viu a necessidade de uma estratégia combinada e preventiva, não é só um momento, não é só o pré-natal, tem o parto, o nascimento, a via de nascimento, o recém-nascido, o acolhimento da família, é um atendimento amplo. E essa assistência precisa ser solidária, educativa e informativa, senão nós perdemos os nossos pacientes e vamos ter uma ação inadequada. Então, esse grande objetivo que se vem desde os anos 90 para cá é a extinção da transmissão vertical do HIV, por ações em 3 níveis, pré-natal, no parto e no recém-nascido, trazendo, então, uma assistência integral à gestante, a esse bebê, assistência à família e a toda essa família que vive com HIV. Que evidências que sustentam a intervenção perinatal? No início dos anos 90, então, o quanto por cento haveria de transmissão sem intervenção e o timing em que isso acontece, em útero, como uma infecção congênita ou transplacentária, intraparto e no aleitamento. A importância do conhecimento dos fatores nesses 3 grandes momentos, aqui já está demonstrado a necessidade de ações em vários níveis. Na infecção em útero, nós vamos ter um percentual menor de transmissão na dependência da quantia de vírus materno, ultrapassando, então, a barreira transplacentária. Já na intraparto, aqui acontece a maior parte de transmissões, ou seja, um bebê, quando chega nas nossas maternidades, independente do conhecimento da mãe, do uso de antirretrovirais da mãe, ainda, teoricamente, ele não está infectado pelo HIV. E o aleitamento, acrescendo, então, aqui o aconselhamento, todo um entendimento, a testagem do parceiro nesses 3 níveis, para que não ocorra soroconversão em nenhum desses momentos, nem na gestação e nem durante o aleitamento. A transmissão em útero com várias características próprias, sempre esse grande marcador, que é a carga viral elevada, fazendo o vírus ultrapassar, e sempre ocorrendo próximo ao nascimento, que é onde nós temos contrações, já treinando o útero para o trabalho de parto, e aqui se aproxima o sangue da mãe para o filho.
E os bebês infectados antes do final da gestação, então, nascem já como progressores rápidos. À medida que as nossas políticas de saúde prosseguem, então, esse tipo de bebê é que precisa ser identificado, porque são bebês que já nascem doentes. Nós tivemos no Fêmea 1, que nasceu ao nascimento com um CD4 de 350. Para vocês terem ideia, o CD4 normal de um bebê é superior a 1.500. Então, infecções já de bebês que adoeceriam rapidamente. A transmissão intraparto, também com esse marcador, há de se lembrar que um trabalho de parto, mesmo com uma mulher indetectável, ele necessita orientações especiais. O AZT é uma emergência de instalação. O tempo de bolsa-rota prolongado, se ele chega a 24 horas, quase 60% dos bebês pode se infectar. A carga de vírus vaginal ela é própria, nem sempre ela é proporcional à carga viral no sangue. E o tempo de trabalho de parto também, que deve ser breve, corrigindo, vendo a indicação de uma cesárea, já que aqui também há a aproximação do sangue da mãe para o filho, então aumentando o contato do bebê com o sangue HIV positivo. A transmissão por aleitamento, também relacionada com a carga viral materna. O colostro é rico em HIV. Que marcadores, então, que grandes publicações nós temos que nos ensinaram? Nos anos 90 e 94, a publicação desse marco histórico na intervenção perinatal, que foi o PA7G076, ou seja, somente uma droga antirretroviral, que é a zidovudina, usada em 3 partes, na mãe, no parto EV e no recém-nascido por 42 dias, quando usado nessas 3 partes, protegendo 70% dos conceptos de se infectarem. Só para comentar, a ação do AZT, tanto intraparto quanto no bebê, age impedindo a entrada do HIV. Então, o AZT intraparto ele é muito importante, porque aquele vírus que vai entrar em contato com o bebê, o AZT vai fosforilar, vai para o sangue fetal, e, nesse momento, ele está protegendo o bebê da entrada nas células do recém-nascido. Esse slide anterior mostra que, com uma única intervenção no Brasil, em 97, que foi quando foi introduzido o AZT para gestante como protocolo, lá em 2001, a enorme redução que houve. A grande publicação de 99, que desde então, repetida, vem nos conduzindo a esse enorme conhecimento de que a carga viral é um marcador da transmissão vertical. Quando ela é inferior a 1000, é quase zero. E aí, em vários níveis de carga viral, a gente pode estratificar o risco dessa gestante para ser transmissora do vírus. Então, vários estudos, desde então, que replicam esse conhecimento do valor preditivo da carga viral. Nós temos um exame que nos diz qual é o risco dessa mulher infectar seu concepto. Então, assim, a grande ação durante o pré-natal de captar essa gestante cedo, de fazer terapia potente, de torná-la indetectável por medicamentos, transformando o risco de transmissão vertical inferior a 1%, ou seja, nulo, ou seja, extinguindo o HIV dos bebês. Nós queríamos uma geração sadia. Então, olha só. Aqui, estudos também que reproduzem na África, em outros países, e também o PA-CTG076, esse do AZT, que mesmo intervenções tardias, e mesmo em locais como a África, em que o aleitamento ele não pode ser suspenso em função da morte por desnutrição, mesmo assim a gente ainda consegue, com uma droga no final da gestação, a prevenção da transmissão vertical. O conhecimento de que, dependendo da via de nascimento com AZT, a transmissão é diferente. Então, para aquelas mulheres, quando surgiu o artigo da cesárea eletiva com AZT em 99, de que se a gente interferisse antes do trabalho de parto com AZT endovenoso, e esse bebê nascesse e usasse o AZT xarope, nós teríamos uma transmissão inferior a 2%. Então, na época que ainda não conseguíamos em detecção viral pelo trabalho no pré-natal, nós escolhíamos a via de nascimento como uma via importante protetora dos bebês. E ainda continuamos usando a cesárea eletiva com AZT para aquelas mulheres que iniciaram seu tratamento muito próximo ao nascimento, acima de 34 semanas, que não atingiram em detecção viral.
Sempre lembrando que a maior transmissão vertical é no momento do nascimento. O tratamento de gestantes, então, está centrado na redução da carga viral, na redução da progressão do HIV na mãe, para que ela não adoeça, ela é também mais transmissora se ela tem AIDS na gestação. A reeducação e o aconselhamento, que é um ponto-chave desse atendimento, e o planejamento da via de nascimento. No parto, mesmo para as mulheres indetectáveis, nós precisamos cuidar das variáveis intraparto. Há publicações que mostram transmissão em mulheres indetectáveis. Então, o tempo de trabalho de parto deve ser curto, ele deve ser corrigido, o tempo de bolsa-rota deve ser curto. Essa mulher deve ter cobertura total do AZT intravenoso durante o trabalho de parto. E essa via de nascimento, mesmo na maternidade, mesmo para as indetectáveis, durante o trabalho de parto, ela deve ser novamente analisada. Os cuidados na sala de parto, para todos os neonatologistas, a grande estratégia é reduzir o contato do bebê com o sangue materno. Então, a gente não aspira traumaticamente o bebê, a gente seca o bebê, a gente vai com uma sondinha oral delicadamente na barriguinha, aspira o conteúdo gástrico, frequentemente os bebês deglutem sangue. O sangue, entrando pelos macrófagos gástricos, aí que ocorre o início da infecção pelo HIV, aí que ele pula para o sangue do bebê. Então, o lavado gástrico no bebê exposto acaba sendo uma recomendação. Nós, neonatologistas, temos feito clampeamento tardio de cordão para beneficiar de volemia, de hematócritos nossos recém-nascidos. E a grande pergunta, os expostos ao HIV, o clampeamento é precoce, é imediato, porque a gente não deseja sangue HIV materno passando para o nenê, certo? Chegando até aqui, a gente vê que são ações personalizadas. Nós devemos cuidar dessa gestante, devemos planejar, selecionar individualmente o risco de cada gestante de transmissão vertical, pela sua carga viral no final da gestação, planejando a via de nascimento e a proteção neonatal. As estratégias alternativas do teste rápido, que estão aí nas maternidades, nos postos, a inclusão do parceiro, como o Dr. Breno falou, o uso de antirretrovirais de curto ou associados intraparto, que está sendo visto, uma vez que mulheres que vão fazer uso muito curto de terapia antirretroviral, se elas suspendem ainda detectáveis, talvez não fosse o melhor, e também a reexposição aos antirretrovirais de profilaxia e a intervenção na fase neonatal da exposição. A assistência neonatal, do ponto de vista medicamentoso, se centra em 2 medicamentos, que é a profilaxia com AZT e com AZT e nevirapina. O consenso 2014 progrediu muitíssimo nesses ensinamentos. Ele trouxe o AZT para o uso de 12 em 12 e até 30 dias. A gente tem o AZT como uma droga que causa anemia, neutropenia, e o pico máximo disso é após a 4ª semana de vida. Então, a redução desse tempo para 30 dias, sabendo-se que a infecção pelo HIV neonatal ela já está estabelecida após os 14 dias, foi muito importante para nós. E de 12 em 12, as mulheres têm mais facilidade da administração do medicamento. As doses, elas mudaram não para o nenê de termo, que continua 4 quilodoses de 12 em 12, mas para os prematuros ela está novamente estratificada nesse documento 2014, que é muitíssimo avançado. E a profilaxia com AZT e nevirapina, que vai ser feita para aquelas mulheres que não atingiram a indetecção viral, aquelas que iniciaram tarde, que não têm a carga viral documentada no momento do parto. Então, o grande avanço que nós tivemos, e que está agora documentado nesse consenso 2014 pediátrico, que está circulando já entre nós, é a do PA-CTG 1043, o chamado HPTN 040, que tivemos a alegria de colaborar, que mostrou uma redução da transmissão do HIV em 50%. O N foi de 1.684 recém-nascidos incluídos, usando AZT ou AZT e nevirapina ou 3 drogas. Aqui nós temos os 3 braços do estudo, os infectados em útero no braço do AZT 37, 28 e 28 nos outros 2, os intraparto 24 no braço que usou só AZT e a metade nos braços combinados.
Aqui em amarelo a transmissão em útero, que se mostrou mais baixa, 7% no braço com AZT e 5% no braço com mais de uma droga antirretroviral para o recém-nascido. E a transmissão intraparto, de 5% para 2%, ou seja, metade. Aqui a curva, os dados que eles usaram, né? Então, das infecções em útero e em AZT, houveram 37 bebês dos 1.684, 28 com AZT e nevirapina, 28 com 3 drogas. E infectados intraparto, 24 no braço de AZT e 11 e 12 nos outros braços. Interessante que os fatores relacionados à transmissão vertical que esse estudo viu foi realmente a carga viral materna e o braço de estudo. Então, para esses bebês das mães menos privilegiadas de chegarem indetectáveis ao nascimento, de nascerem em maternidades, que as cuidaram com AZT intraparto, o que importou foi o número de drogas que esses bebês usaram de sua proteção após o nascimento e que carga viral que elas tinham. O AZT não é inocente, é um grande vilão. A gente não viu para efeitos da nevirapina, que era uma grande preocupação em relação à alergia. Mas a gente viu mais anemia no braço do AZT, estranho, né? E viu mais neutropenia no braço de 3 medicamentos. E no braço com 2 medicamentos, nós vimos neutropenia idêntica ao uso isolado do AZT. Em relação a transaminases, alteração de transaminases e trombocitopenia, dados iguais. Então, assim, usar 2 drogas reduz a metade a transmissão vertical intraparto, não aumenta a neutropenia e nem a anemia macrocítica relacionada ao AZT. Então, resumindo esse estudo, slide da Karen Nielsen, que é a pesquisadora internacional que fez a publicação. O risco de transmissão intraparto foi significativamente menor nos braços com 2 ou 3 drogas, comparado com AZT isolado. A transmissão como um todo, em útero e intraparto, também foi significativamente menor nos braços com 2 ou 3 drogas, comparado com AZT isolado. E parâmetros associados, independentemente com transmissão na análise multivariada, foram o braço de tratamento e a carga viral materna. E aqui está o consenso 2014, que vai chegar às mãos de vocês muito rapidamente, onde a gente tem 2 grandes cenários. Esse consenso atualizou, então, todos esses conhecimentos. O uso de antirretroviral no pré-natal e periparto com carga documentada inferior a 1.000 cópias na gestante, se usa somente AZT xarope. Aqui, o consenso introduz algo que se chama carga viral documentada. Então, isso precisa estar escrito na carteira de pré-natal, precisa estar com a paciente, precisa ter esse resultado no acesso à maternidade. E um cenário 2, que é a não utilização de antirretrovirais durante a gestação, independente do uso de AZT periparto, uso de antirretrovirais na gestação, mas com carga viral desconhecida, documentada, ou maior ou igual a 1.000 cópias no 3º trimestre. Então, aqui está o grande avanço do nosso consenso. A terapia de mais de um medicamento para os bebês, ela vai ser usada não somente para as mães que não usaram medicações no pré-natal, mas para aquelas que não tiveram a indetecção viral. Então, o cenário 1, que é daquela mulher que está em supressão viral na maternidade, a profilaxia com AZT e a via obstétrica de escolha lá durante o trabalho de parto. Então, a via obstétrica de volta para o obstetra, ou seja, em princípio, parto vaginal com AZT, mas isso pode mudar durante o trabalho de parto. AZT por 4 semanas, iniciando não é nas primeiras 2 horas, aqui eu mudei, salvei e não salvou. E início imediato de antirretrovirais neonatais. O que diz o consenso atual é na sala de parto, ou seja, na sala de admissão. O bebê exposto ao HIV, então, ele toma banho, o pediatra lá atende, aspira o estômago, aspira o conteúdo gástrico, ele vai para o banho e depois ele toma antirretrovirais. E eles tomam muito bem. Isso, vão vomitar também enjoadinho? Não, eles são super parceiros.
E o cenário 2 é, então, dessa mãe que não atingiu o grande objetivo, que é da indetecção, vai fazer profilaxia com 2 drogas, o AZT imediato e a nevirapina em 3 doses. A nevirapina é facílima de prescrever, menos de 2 kg, 0,8, mais de 2 kg, 1,2, 3 doses. Uma imediatamente ao nascimento, a segunda 48 horas depois, e a terceira dose 4 dias depois da segunda dose. Acho que é isso. Desculpe eu ter corrido, estou quase com falta de ar. Bom dia a todos. Os que almoçaram, boa tarde. Para mim é bom dia. Queria agradecer, não sei se vocês se deram conta, mas temos pessoas que lidam com geração de dados. O Breno, então, contribui para diversos estudos que geram conhecimento. Acho que é importante a gente se dar conta do que a gente está fazendo hoje aqui. E falando de algo que talvez nunca se pensasse em falar, agradecer ao professor James, ao professor Alexandre Zavascki, que concordaram em fazer esse grande round, que está bombando, fantástico. Eu vou tentar não me manter na altura, sou menor que eles, mas pelo menos no mesmo nível de apresentação. Eu vou correr um pouco também, infelizmente, então tem slides que só vão aparecer como lembrança e memória das coisas que já aconteceram. Depois dessas 2 apresentações, acho que não resta mais nenhuma dúvida, ninguém está cansado, nem preguiça, nem nada. E lidar com HIV/AIDS, estou vendo o professor Jair também, desde o início nessa batalha, cada dia é um novo conhecimento, cada dia é um novo desafio. Tanto é que a Rosana falou diversas coisas, que diversas coisas foram e não são mais. E o Breno falou, cada vez mais tratamento de forma precoce. Quanto mais precoce o início do tratamento, melhor para o indivíduo. Quanto menor o número de vírus circulando entre nós, menor a chance de transmissão do HIV. E se houver vontade política, se pode erradicar essa doença somente com tratamento como prevenção da transmissão. Que mais ou menos eu vou falar, está listado aí. Resumo do HIV, sem intervenção médica, dividir entre infecção ultraaguda e infecção crônica. E o que a gente pode fazer e qual é a nossa estratégia de abordar cada situação. Vacina por último, porque vacina, onde vocês escutarem falar em vacina anti-HIV, vocês tenham na cabeça o seguinte, é para os pesquisadores recrutarem mais dinheiro para continuar suas pesquisas, porque até agora, nada. 81 primeiros casos de HIV. HIV existe na África subsaariana desde 1920. Só que ninguém se preocupa com os africanos, infelizmente. Foi se preocupar com uma sociedade civil organizada, Hemisfério Norte, que se conseguiu reunir um número suficiente de casos para entender que alguma coisa nova e diferente estava acontecendo no mundo. E se a gente for pensar, 81, 83, identificação do HIV, 87, zidovudina, famoso AZT, 97, 3 drogas, 96, 3 drogas, e o famoso caso do paciente de Berlim, que foi algo extremamente pensado e que deu certo. Em outubro de 96, essa publicação extremamente científica de relevância
cultural enorme, disse que a gente estava a 1% da cura. Na verdade, isso é o que os medicamentos faziam. Uma pessoa que tinha 100 mil vírus no sangue passava a ter 1000 vírus. Então, esse era o 1% que faltava. E contribuições fantásticas. A mesma referência bibliográfica, no ano passado, estampa isso. É maravilhoso. E o que eu vou falar a partir de agora vai ser muito semelhante ao que a revista aborda. Eu acho que é importante saber, e quem disser o contrário, antes ainda havia, eu me lembro do Jair Ferreira num programa com o Lauro Quadros, das ONGs que diziam que o HIV não tinha nada a ver com a AIDS. Né? Então, a gente sabe, o HIV é o grande causador, sem HIV não existe. Isso é uma lembrança ao vilão, que é um retrovirologista, dedicado a vida inteira a ele, mas ele roubou uns vírus, não desse cara daqui, mas dos pesquisadores dele. Ela ficou assim com o prêmio Nobel, mas antes ela era assim. Não sei o que veio antes ou depois, qual foi causa ou consequência. Mas o mais legal, não tem aqui, mas à esquerda, esse cara, eu vou conhecer uma história belíssima, é só não tem nada a ver, mas eu vou contar. Aquele é o Chamberlain e ela é a Sinussi. Ela foi a primeira autora no paper. Eles discutiram a autoria, cara ou coroa. E o cara ficou segundo autor. E ninguém mais sabe quem ele é e nem o que aconteceu com ele. Mas então, tudo acontece. Porque o Breno falou que as pessoas, não eu, as pessoas, não nós, não usam preservativo. E acontece o sexo acidental. Isso é o cenário da pessoa quando é exposta ao HIV. Imunidade inata nos defende, mas a própria imunidade inata, ela é responsável pelo gatilho. Ela ativa nossa imunidade adaptativa, humoral e celular. E a gente fazendo isso, a gente estabelece o cenário para perpetuação da infecção, para a cronificação dela, que é o que o HIV mais quer, se perpetuar no hospedeiro. E a grande diferença entre a infecção aguda e a infecção crônica é isso aqui. Na infecção aguda, os grandes linfócitos responsáveis pelo tráfego, pelo andamento e caminhada e o transporte do HIV em todo o organismo são as células T de transição. Elas ativam as células T de memória. Qual é a diferença? As células T de transição, o tempo de meia-vida delas é ridículo. Por outro lado, as nossas células, os linfócitos T de memória, nossos, podem ficar 20 anos circulando. E aí fica difícil de pensar em curar a infecção. Isso é um mega slide, é legal, bacana, eu animei, mas o mais importante é vocês verem o pico vermelho. O pico vermelho é o pico da infecção aguda. É quando todos os nossos linfócitos estão ativados e expressam diversos receptores CD4. E o HIV se espalha por todo o organismo, estabelecendo o seu reservatório ou os seus santuários, aonde os nossos medicamentos, embora controlem a doença, não conseguem atingir os santuários. O segredo seria impedir a disseminação do HIV. É como se fosse um cavalo de Troia. O segredo do HIV é ativar o sistema imunológico. E nós, desgraçadamente, só sabemos nos defender dos nossos antígenos ativando o nosso sistema imunológico. E ao nós ativarmos o nosso sistema imunológico, a gente predispõe a nós mesmos, a gente propicia um campo
fértil para o HIV se multiplicar e se espalhar. Infecção. Então, assim, e Breno falou, a Rosana falou, tudo, em princípio e em geral, vai depender da carga viral da pessoa. Quanto maior a contagem de vírus, mais rapidamente a doença progride sem intervenção médica. E aqui tem, nesse slide, o que acontece na população em geral, o que acontece com uma minoria, que são os progressores lentos, e que acontece com uma minoria ainda maior, que são chamados controladores de elite, 1% da população de origem caucasiana, que talvez nunca venham a desenvolver imunodeficiência. Esse 1% da cura, hoje em dia eu traduzo assim: alguém que for contaminado hoje, com o que a gente dispõe hoje, a chance de morrer é igual à da população em geral. Isso é o ponto-chave. Ninguém vai mais morrer de AIDS. Intervenção a gente tem, armas a gente tem. Só que para curar, mesmo uma pessoa que nunca venha a ter viremia detectável utilizando antirretrovirais, no mínimo vai demorar a vida biológica da pessoa, o que torna inviável. Então, nós passamos para o passo seguinte: estratégias para tentar curar a doença. Esse é um slide em inglês, de uma apresentação em inglês, então não... Mas a ideia básica é o seguinte: o que a gente pode fazer no reservatório? Então, uma das estratégias que se está tentando é o seguinte: os inibidores da deacetilação da histona. É um nome feio, horroroso, é um nome feio. Mas eles, o que eles fazem? Aquelas células T de memória, responsáveis pela perpetuação da infecção, nessas células, eles conseguem estimular a replicação do HIV nessas células. Se isso vai se traduzir em o vírus se multiplicando e saindo da célula e não mais habitando a célula, a gente não sabe ainda. A gente sabe que eles conseguem fazer com que o vírus saia dessas células. Isso é uma estratégia que está sendo feita, resultados ainda não foram revelados. Isso tem duas coisas: ou um ainda não é suficiente, ou dois talvez não funcione. Se a gente fala em HIV, a gente pode pensar em dois tipos de cura, ou de uma forma geral. Cura com erradicação. É o que a gente faz na maior parte das vezes. Com HIV, por ele se inserir no nosso genoma, é mega complicado. Porque a gente pode achar diversas partículas virais no nosso genoma. Então a gente começou a falar uma coisa chamada cura funcional. Se acha partícula do vírus, se acha algum vírus integrado em algum DNA, de uma forma em alguma célula, mas esse vírus não é competente para se multiplicar. E é o que se faz hoje. Esse é o famoso paciente de Berlim. Esse cara, cura funcional, 7 anos, sem traço de HIV, replicando. E se conseguiu isso com transplante de medula. O transplante de medula dele foi feito na recaída de uma leucemia. Essa é a história dele. E ele virou, além de estar ganhando dinheiro dando diversas palestras, ele se submete a diversas pesquisas. Então, cada vez menos tem menos traços nas células dele de proteínas do HIV. E a ideia básica de como isso pode ter sido ou pode ter dado certo vem a seguir. O HIV tem 2 tipos de tropismo. Ele precisa não só do receptor CD4, mas ele precisa de alguma outra coisa para conseguir entrar dentro da célula. E a gente chama de correceptor. Tem um HIV que tem tropismo pelo correceptor em azul, em laranja, CXCR4, e tem um em azul que tem tropismo pelo receptor CCR5. O receptor CCR5 dos monócitos. E a maior parte dos HIVs tem tropismo por receptor CCR5.
que os caras fizeram com o paciente de Berlim? Existe uma deleção genética que acontece mais ou menos em 1 a 3% da população, na qual os indivíduos não expressam na membrana da célula esse correceptor. Eles foram no banco de doadores de medula e selecionaram uma medula de um doador que tinha esse defeito genético. Tinha essa deleção genética no delta 32. E isso talvez, e o vírus da pessoa era um vírus que tinha tropismo pelo correceptor CCR5. Vieram os 2 pacientes de Boston. Até dezembro do ano passado, eles teriam a mesma direção. Infelizmente, isso não mais ocorre. Como vocês estão vendo ali, eu não botei ainda, e botei agora. Cadê? Após a interrupção, fizeram um transplante de medula, tudo igual. Um positivou 12 semanas e o outro 8 meses depois. O transplante de medula deles não foi com aquele doador que tivesse a deleção, aquela mutação. Foi um doador normal. E talvez esse tenha sido a grande diferença. Então, caminho existe. O caminho é interromper o correceptor CCR5, por exemplo. Eu pensei que a Rosana ia falar, ela não falou. São 2 crianças comprovadamente cura funcional. Uma, inclusive, apresentada agora, de novo, já com 38 meses. Tudo ao acaso, o tempo não me permite, mas todas tratadas praticamente durante a infecção, que foi no período periparto. Então, o que a gente não quer é que se estabeleça as células T de memória. Essas são permanentes. O que a gente quer é matar a infecção nas células de transição T de... Então, o Breno falou da estratégia, quase terminando. A estratégia é, quanto mais agudo for a infecção, quanto mais precoce for a intervenção, a gente chama de eclipse de nuvem, como quiser. Primeiro episódio viral agudo, pensem em HIV, solicitem anti-HIV. É a chance da gente mudar toda a história. Terminando, existem controladores de elite e tem os controladores Visconti. Visconti são as pessoas, controladores de elite é 1%, Visconti são 15%. Pessoas que começaram em até 2 meses após a exposição com terapia antirretroviral. Essas pessoas, algumas delas têm 6, 7 anos de infecção. Infecção? Não. De suspensão dos seus antirretrovirais. E sem evidência alguma de infecção pelo HIV. Então, pessoal, é só para saber, existe o que fazer, principalmente infecção aguda. Infecção crônica, estratégias estão sendo feitas para tentar erradicar o HIV. Imitando o Breno, enquanto cura não existe ainda para a infecção crônica, camisinha. Obrigado. James, por favor. Bom, nós tivemos a oportunidade de conviver com 3 pessoas que lidam sistematicamente com essa doença e que, de uma certa maneira, estão contribuindo ativamente nessa questão da cura funcional. Nós tivemos a oportunidade de verificar como é que se faz a prevenção da contaminação por HIV em pacientes, em pessoas
parceiras de pacientes portadores de HIV. Nós tivemos a oportunidade, isso foi apresentado pelo Dr. Breno, nós tivemos a oportunidade também com a doutora Rosana de ver como se dá a transmissão vertical do HIV e, posteriormente, o Dr. Eduardo nos mostrou a questão da cura funcional. A primeira questão talvez fosse dirigida ao Dr. Rigel dos Santos. Pode pegar o microfone, Rigel. Como se dá essa questão da adesão dos pacientes, das pessoas que estão relacionadas sexualmente com pacientes HIV positivo? Esse percentual de adesão é 100% e existe diferença desse percentual de adesão em população homossexual ou heterossexual, ou é o mesmo nível de adesão? É muito variável. O HPTN 052, que eu mostrei, que foi interrompido em torno de 14 meses depois de iniciada a randomização, quando demonstrou a superioridade do braço com o uso precoce de antirretrovirais. O estudo foi aberto, foi interrompida a randomização e oferecido o tratamento para todos. Mesmo assim, mesmo com o conhecimento dos dados, mesmo com a oferta dos remédios, tomar remédio em proteção do parceiro não é 100%. Não é 100% e outros estudos estão sendo feitos. Agora, nosso vai começar em breve, que já é a terceira parte do TRIPAI. O TRIPAI é o teste rápido oferecido ao pai. Nós vamos fazer agora um prospectivo de casais sorodiscordantes. Qual a motivação de iniciar ou não iniciar antirretroviral em proteção do parceiro? Mas não é 100%. Doutora Rosana, quando há essa transmissão vertical, isso pode acontecer, pela sua apresentação, isso pode acontecer por ocasião da transmissão transplacentária, intraparto ou até na amamentação. Existe um momento em que a criança utiliza o antirretroviral, correto? O bebê usa profilaticamente ao nascimento por 30 dias. E na África há protocolos de uso durante o aleitamento, porque não é ético a retirada do aleitamento na África. Então há protocolos de pesquisa e protocolos de Estado que usam medicamentos durante o aleitamento para o bebê e para a mãe, ou para um ou para outro, vários em andamento, de forma ao bebê não se infectar. No nosso país se faz uso profilático e se faz diagnóstico dos bebês infectados. O diagnóstico dos bebês infectados é feito, no máximo, até o 4º mês de vida, por metodologia viral. Então, bebês detectáveis para HIV já entram em protocolo de tratamento. Todos são tratados imediatamente. A questão é que essas medicações, a princípio, elas não são destituídas de parefeitos, e considerando que a mãe, de uma certa maneira, faz a negativação da carga viral, haveria possibilidade de impedir a utilização do antirretroviral por parte da criança, considerando a possibilidade, inclusive, de efeitos tardios relacionados ao uso do antirretroviral, dado esse ainda não conhecido? O uso profilático é recomendado em 100% dos bebês. E aí a definição de se é uma ou outra droga, de acordo com a chance desse bebê se infectar, olhando as condições da mãe, a carga viral da mãe, o modo de nascimento e as condições gerais que a gente consegue estratificar e definir o risco de infecção de cada recém-nascido. Então, a profilaxia é recomendada para 100% dos bebês. Tratamento, mesmo quando a carga viral da mãe se tornou negativa? É claro, ela se tornou por medicamentos. E esse bebê precisa cumprir a sua parte da profilaxia, que é o uso de 1 ou 2 drogas durante determinado tempo. A mulher que está indetectável por tratamento, ela também tem risco de transmissão. Tem protocolos de transmissão em mulheres indetectáveis para o vírus. Aí a importância das variáveis intraparto, da proteção com azeite endovenoso, da escolha durante o trabalho de parto da via adequada, do tempo de bolsa rota, do prolongamento do trabalho de parto.
E é muito importante, como agora se ampliou toda a proteção, que a gente faça diagnóstico daqueles bebês infectados para o seu tratamento precoce também. Os 2 estudos de cura mudam que os bebês em que é diagnosticado muito precocemente a infecção, eles estariam ainda em infecção aguda, o uso de mais de uma medicação altera a transmissão vertical. Essa ideia já aconteceu nesse estudo 040, a gente vê que o fato da transmissão em útero ter reduzido, o que mesmo que aconteceu ali? Então, os estudos futuros, tem estudos agora sendo planejados daqui para diante, de bebês com diagnóstico muito precoce no dia do nascimento, que vão usar terapia potente para ver se esse vírus não se instala nos sítios de reserva, equivaleria à infecção aguda dos adultos. Eduardo, uma vez instalada a doença, existe algum limite para a cura funcional? O que é um limite? Existe algum critério, algum tipo de parâmetro que possa ser utilizado dizendo esse paciente não tem chances na cura funcional ou esse paciente não é mais candidato à cura funcional? Existe esse limite ou não existe esse limite mais? Eu acho o mais importante, quando a gente fala em cura funcional, é saber que o quanto de vírus que vai ficar por célula. Isso é, na fase aguda, e a fase aguda é basicamente após a exposição até 3, 4 meses no máximo. Depois disso, tu estabelece as células, os linfócitos T de memória, e aí tu cronifica a infecção. Com as armas que a gente dispõe hoje em dia, a cura funcional do HIV na infecção crônica, ou seja, mais do que 4 meses, ainda é especulação, mas se tem uma grande, a gente tem uma grande estrada, tem uma via que já foi desmatada, quer dizer, tem uma via quase que pavimentada, falta asfaltar e saber exatamente qual o caminho e qual a direção para a gente chegar onde a gente tem que chegar. A gente sabe que para 95% das pessoas com infecção crônica, se a gente conseguir fazer um knockdown, se a gente conseguir fazer com que o CCR5, aquele correceptor que eu falei, não seja expresso na superfície da célula, associado com uma grande eliminação dos santuários, isso certamente seria capaz de promover a cura funcional. Essa expressão de CCR5, ela sofre variações se a doença se expressa através, vamos dizer assim, de uma neoplasia, ou se ela se expressa através de uma infecção. Existe modificação dentro desse perfil de expressão de CCR5? Eu falei em 2 correceptores, né? CXCR4 e CCR5. Se a gente faz o knockdown, se a gente faz com o CXCR4 não expresse na superfície de uma célula, a pessoa vai morrer do coração. Se não expressa o CCR5, pode ter 2 problemas. Para aqueles que alguma vez foram infectados pela febre do oeste do Nilo, podem ter um curso pior da doença. E 2, existe uma potencial chance de maior chance de cronificação da hepatite B. Mais nada. Algum comentário adicional ou pergunta? O professor Alexandre Sarvasky ainda está aí. O professor Jair Ferreira. Eu queria fazer um breve comentário a respeito de uma palavra que foi abordada aqui, que é o termo erradicação. Nós temos, foi feita a apresentação, e com uma possibilidade nós temos uma doença 100% curável. A possibilidade existe. E eu acho que, apesar disso, uma doença 100% curável não necessariamente é uma doença erradicável. E aqui eu quero abordar o que agora o Breno comentou a respeito da questão da adesão. Quer dizer, há uma diferença entre o que é a eficácia de um tratamento nas condições controladas que nós fazemos no ambiente de pesquisa, que pode ser 100% de eficácia, e depois a efetividade das condições de campo, onde aquela adesão que nunca é 100%, como o Breno comentou, entra em ação.
Então, o que nós temos hoje, até agora, aqui na experiência humana? Nós erradicamos uma única doença, que foi a varíola, que tinha uma vacina, na prática, 100% eficaz, e que era possível vacinar 100% da população, que bastava uma única aplicação bem-sucedida. Nas doenças todas que nós temos, que estão baseadas em tratamento, nenhuma delas conseguiu ser erradicada. A gente conseguiu reduzir muito, controlar, evitar a mortalidade, mas a erradicação mesmo não chegou. Chegaria, talvez, com uma vacina 100% eficaz, mas como o Eduardo também citou, a vacina está muito longe, né? E eu diria até, da mesma forma que mesmo a gente sabendo que é possível seria possível, em tese, erradicar a transmissão vertical, sempre vai haver enquanto o vírus estiver circulando, sempre vai ter algum escape e algum caso, infelizmente, de criança infectada por esse caminho, haverá. Era isso o comentário. Obrigado, professor Ferreira. Professor Lóis Zavascki, quer fazer algum comentário? Não? Eu queria pedir desculpa por nós termos nos estendido um pouquinho no tempo hoje, mas o tema realmente é bastante interessante. Eu queria pedir a Lúcia Caie para nos passar algumas informações a respeito da votação interativa. Vai ocupar aproximadamente 2, 3 minutos apenas. Obrigada. Não, eu fico de pé. Pessoal, então, no dia de hoje a gente vai estar fazendo a votação interativa através das soluções da Google pela internet. Então, é um teste. Nós vamos estar testando tanto a solução da Google quanto a nossa conectividade Wi-Fi. Então, para acessar a pesquisa através da URL www.hcpa-URGS-BR Grandhound, e lá tem o link tanto para a pesquisa de satisfação do Grandhound quanto para a sessão interativa. Entrando na página da sessão, vão ter 4 perguntas. Eu acho que daí vai ser uma por uma, para a gente ir apresentando os resultados. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Como sendo pela internet, os colegas lá do Álvaro Alvim podem estar utilizando também a pesquisa. A Lúcia vai abrir, então, as questões. Então, existe uma pergunta com 4 alternativas. Já pode ser feita a votação, Lúcia? Sim, sim. Podem votar? 13 respostas. Tem como demonstrar o gráfico de respostas? B e C estão corretas. Algum comentário, Hegel? Funciona. Vamos para a segunda questão, então. Novamente, 13 respostas. Pode colocar o gráfico, por favor? Um pouco mais dividido, né? Uso de antirretrovirais iniciados imediatamente após a exposição de risco e uso de antirretrovirais pelo portador de HIV antes da exposição. Algum comentário? Microfone, Breno. Eu fiz questão de embaralhar os conceitos para exatamente pegar o conceito de PrEP. PrEP é profilaxia pré-exposição. Se é pré-exposição e é profilaxia, é para o que não tem HIV. Então, quem faz a PrEP é o parceiro ou o exposto antes da não portador do HIV, antes da exposição ao HIV. Do contrário, seria PEP, seria profilaxia pós-exposição. Né? Acidentes de punção, acidentes profissionais ou do estupro e tal.
Nesse caso aí, que a profilaxia pré-exposição é o uso de antirretroviral por quem não tem o HIV. Ok, nós vamos encerrar a sessão em função do tempo, mas vimos que é possível, então, utilizar a pesquisa interativa. Se vocês desejarem permanecer mais um pouco, nós temos ainda 2 questões para serem feitas, podemos apresentar. Algum comentário, Rosana? Está bem? Ótimo, prestaram atenção além dos 10 minutos. Que bom, fico muito feliz. Ok, última pergunta. Podemos projetar o gráfico? Comentário, Eduardo. Isso é um caso real. O Dr. Felipe discutiu com a doutora Marcele e com a Luísa também. Isso aconteceu agora na nossa emergência. É uma infecção aguda. Só que, por causa do tempo, não deu nada certo. Não tem uma resposta adequada, o que era, mas é uma pessoa que internou, que veio à emergência com um quadro viral agudo, tinha linfocitose, linfócitos atípicos. E o que fazer, né? Se pode pedir, tinha exposição, dengue, leptospira, pode. Mas certamente, então, pensar em HIV, essa é a mensagem. Infecção aguda, que lembra infecção viral, pense em HIV. E a dúvida é, dependendo de onde a gente vive, se a epidemia é grande, começa com terapia antirretroviral, até vir o PCR. Se o teste é negativo, no caso o teste era negativo, então o teste era negativo. Se começou a terapia antirretroviral e se fez um PCR. O PCR veio maior que 10 milhões de cópias. Então é uma infecção mega ultra aguda. Uma pergunta, o PCR foi antes do início da terapia? Ali, ó. Todos ali. Foi antes? Foi antes do início. Porque estava saindo, agora a máquina estragou, mas tipo, a gente solicita o PCR, hoje é quarta, no sábado teria, mas demora 3 dias para vir. Então a pessoa foi explicado à pessoa e a pessoa consentiu e aceitou. Que não estava escrito bem, o caso ia cair muito bem com tudo, porque ela era companheira de um cara positivo que não se trata direito. Bom, muito obrigado a todos. Então, damos por encerrada essa sessão.